era sem ovelha, junto no aprisco. Era sem ovelha e o pastor cuidou. Porém uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. Lá 99 deixou no aprisco e pelas montanhas procurá-las foi. E encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Elevasto guevia, legasto queimavia, legasto que folha, legue mandeguai, legasto que mando, levasto de cantar, labasto de cantor e mega fagueria, labasto de cá, e maga fogueria, logue mande fire, logue snege fire, laba cantora, legasto que movia, glorias nege fire, lo que mage fire, la que mande fire, lo que estou de fa. Legentro que nocia, lo que revastobia, loriga vastebia, recantro que revias, tu que lavastebia, la magastora. Que ostaga fúria, laga révia, estévia, canta labasté. Negaço de fúria, nevia, goma, nagaspouque, névias. Graça ao nosso Senhor Jesus. Nesse dia maravilhoso, o Senhor nos concedeu a sua rica bênção, a sua rica misericórdia sobre a nossa vida. O Senhor nos reservou este dia. O dia de hoje chama-se presente. Esse exato momento aqui é chamado de presente. Por quê? Porque Deus nos deu esse dia chamado de hoje. Ele nos presenteou com essa dádiva, com esse presente. Existe um maior e melhor e um rico presente como o dia de hoje? No dia de hoje nós podemos mudar coisas. No dia de hoje nós podemos mover coisas dos seus lugares. No dia de hoje nós podemos mudar de caminho. No dia de hoje nós podemos mudar situações. O dia chamado hoje é o dia de mudança. O dia chamado hoje é o dia em que nós devemos analisar nós mesmos e perceber algo de errado em nós e executar imediatamente essa mudança no presente chamado hoje. Porque daqui 10 minutos não é mais presente, é futuro. Eu não sei o que acontecerá daqui 10 minutos. Eu não sei o que acontecerá daqui meia hora, 1 hora ou meia-noite. Essa data não nos pertence a saber porque é futuro. Mas e o passado também não nos pertence mais porque já passou. O passado não tem mais ligação com nós porque já passou. E o presente nós não sabemos o que será. Ou melhor, o futuro nós não sabemos o que será. Mas o presente nós sabemos que é o momento em que nós devemos decidir algo. Tanto para a nossa vida, quanto para os negócios. Esse é o momento presente que Deus nos presenteou. Todo dia esse bom e maravilhoso Pai nos dá esse presente. Ele disse para Noé que não destruía mais o homem com o dilúvio, mas que enquanto a terra durasse,
a sementeira e a seca nunca acabaria. Enquanto a terra durar, a sementeira, as plantas darão fruto e a colheita serão feita. E enquanto a terra durar, há calor e frio. Enquanto a terra durar, haverá dia e noite, e não cessarão, enquanto a terra durar. E então, todos esses dias que o Senhor nos dá, é o rico e maravilhoso presente de Deus. Porque pessoas que ontem e até 10 minutos mesmo fazia parte deste mundo, não faz parte mais. Já saiu deste plano de vida. Mas o Senhor nos deu, a mim e a você, mais esse dia. E esse dia é dia glorioso, é dia de vitória. Deus nos deu o ar para respirar. É grátis o ar de Deus. Eu lembro que no tempo em que faltou oxigênio, em Manaus, as pessoas corriam, os mais ricos compravam um pequeno frasco de oxigênio que daria por 1 hora, 2 horas, mas aquele oxigênio ia acabar. O homem comprava um pequeno frasco de oxigênio para respirar. E hoje o Senhor nos dá esse ar livre, esse ar que nós respiramos. Se esse ar sair de nós, nós perecemos. Esse ar foi o sopro de Deus em nós. Então, soprou em nós e gerou a vida. Deus soprou em nós e gerou vida em nós. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz também que nós devemos santificar os três: o corpo, a alma e o espírito. Porque eu vou santificar só meu espírito e minha alma e esquecer do meu corpo? Porque não é assim que funciona. Eu preciso santificar o meu corpo e minha alma e o meu espírito, porque esses três não podem se separar. Nunca mais. Os que morreram, depois eles voltarão e tomarão seu corpo de volta e se apresentarão diante de Deus. O livro de Daniel diz assim: muitos dos que morreram que estão no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Por isso esse corpo não pode se separar. Veja um exemplo: Jesus, quando morreu, o seu corpo ficou sepultado, mas ele teve que voltar e retornar e pegar o seu corpo de volta. Porque o homem nascido, ele é três: é espírito, alma e corpo. E esses três têm que estar na presença de Deus. Esses três têm que estar na obediência de Deus. Esses três têm que estar fazendo a vontade de Deus: o corpo, a alma e o espírito. Daniel disse, capítulo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão nesse dia, dia do juízo. Uns para a vida eterna, os que morreram com Jesus Cristo na obediência, que santificou o corpo, que santificou a alma e santificou o espírito, eles ressuscitarão para a vida eterna. Eles ressuscitarão, terão um corpo como o de Jesus, glorificado. O seu corpo será glorificado. E nunca mais será se separar o corpo do espírito nem da alma. Quem morre é o corpo. A alma é levada junto com o espírito. Aos desobedientes são levados ao inferno. Aos obedientes à palavra são levados ao paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. O que é o corpo? O que é a alma? O que é o espírito? O corpo, a alma e o espírito. O corpo é a matéria. O corpo é a casa. O corpo é a matéria. A alma é uma ligação entre o corpo e o espírito. É o centro da comunicação. É o centro do intelecto. É o centro de toda
a lembrança de toda ação que há entre o espírito e o corpo. Existe uma ligação entre o corpo e o espírito, isso chama-se de alma. E a palavra de Deus diz, somente a palavra dele separa a alma do espírito e mais nada. Só a palavra separa a alma do espírito. Porque quando o corpo morre, o corpo não tem mais lembrança, o cérebro parou. Mas então a alma vai colada no espírito. A alma, ela conecta entre o espírito e o corpo. E essa alma que traz a transmissão do espírito para o corpo. As coisas não acontecem na mente. As coisas não acontecem primeiro no cérebro. As coisas acontecem primeiro no espírito. Do espírito é transmitido para a alma e a alma transmite para o corpo. Jesus disse que aquele que tentar para uma mulher com seus pensamentos impuros já cometeu adultério. Aquele que pensar maldade no seu coração já cometeu adultério. Aquele que maquina matar já cometeu assassinato. Por que isso? Porque primeiro aconteceu no espírito. Então, aconteceu no espírito. E para que acontecesse na carne, a carne tinha que agir e matar. A carne tinha que agir e se prostituir. A carne tinha que agir e adulterar para que esse ato fosse consumado. Mas não, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Os pensamentos não acontecem na dimensão dos pensamentos do cérebro, não. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Primeiro as coisas acontecem no espírito. Por isso que não precisa nem ele cometer o ato. Por isso que ele não precisa matar. Só o desejo de matar ele já é um assassino. Só o desejo de cobiçar a mulher ele já é um prostituto, um adúltero. Só no desejo. Porque antes aconteceu no espírito. Se aconteceu no espírito, o espírito dele já executou aquilo. A palavra de Deus diz, ó Senhor, de longe tu entende os meus pensamentos. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor sabe, conhece o que eu estou querendo. Então, os nossos pensamentos, com a nossa boca fechada, quando nós pensamos no Espírito, é como um grito no mundo espiritual. O nosso silêncio para Deus é um grito. Só precisa nós pensar. É por isso que a nossa mente tem que ser como de Cristo. Nós temos que pensar o que ele pensou. Se nós não pensar o que ele pensou, falar o que ele falou, nosso espírito será corrompido pelos maus pensamentos e o nosso espírito é que vai sofrer as consequências. Não é a carne que vai sofrer consequências. A carne vai ser sepultada e apodrecer ali. Depois que morre, ela não sente mais nada. Você vê que você se fura e você sente dor, porque a alma transmite do corpo para o espírito. E então você sente a dor, porque do corpo transmitiu para o espírito. E há também a ligação que do espírito que transmite para a carne. Tudo que acontece nos pensamentos, na imaginação do homem, vem do espírito para a carne. E tudo que acontece entre a carne, a violência que dá no corpo, é transmitido da carne para o espírito. Então a alma é a ligação entre o espírito e o corpo. É a lembrança de tudo. Tudo que acontece é a conexão ali. É a memória de tudo. É o HD de tudo. Por isso que no inferno as pessoas têm lembrança, porque elas vão com tudo para o inferno. A alma vai junto com o espírito. Depois que o corpo morre, ele não sente mais nada. Pode cortar, pode furar. O corpo não vai sofrer. Ele não sente mais nada. Por causa que ele sente por causa da alma. Por causa da alma que está conectada nele. Mas depois que ele morre, a alma descola do corpo e vai só no espírito, para onde ele escolheu o lugar que ele quis com vida na terra. Por isso que o presente é a importância da escolha. Onde querei passar minha eternidade? Onde eu passarei a minha eternidade? Então a palavra de Deus diz,
Muitos do que dormem no pó da terra se levantarão, uns para a vida eterna, e outro para a vergonha e para a desprezo eterno. Agora quero falar dos que se levantarão do pó da terra para ser envergonhado e para ser desprezado. Os que dormem no pó da terra, que Daniel falou no capítulo 2, que serão ressuscitados para a vergonha e para o desprezo eterno, são os pecadores que rejeitaram Jesus Cristo, são os pecadores que blasfemaram de Deus e não o deram ouvido à sua voz, mas antes foram rebeldes o seu Santo Espírito. Então esses estão mortos, estão no inferno. Eles retornarão para pegar o seu corpo de volta. Mas quando eles entrarem de volta no seu corpo, nunca mais o seu corpo será como antes. O seu corpo está corroído. O seu corpo estará corroído pelo pecado. Nunca mais o seu corpo será o mesmo, porque ele foi comido pelo pecado. Então ele se levantará dentro do seu corpo, a sua alma, o seu espírito se levantará dentro do seu corpo daquela forma como um zumbi, faltando-lhe carne, por causa que foi comido pelo pecado. Como eu preguei na mensagem passada, que o pecado é o veneno da víbora injetado no corpo, e quando a víbora morde a pessoa, se ele não levar logo a pressa para o hospital, ele vai perdendo a sua perna, vai roxeando, aquele veneno vai roxeando. Então o médico, quando está avançado, tem que cortar a sua perna, porque senão invade todo o seu corpo. Então o pecado é assim, ele vai invadindo, vai tirando os pedaços. Quando ele ressuscitar, ele vai estar dessa forma, faltando pedaço no seu corpo. E então eles ressuscitarão e irão diante do juízo. Ficarão todos diante do juízo. É por isso que a palavra de Deus diz que eles serão envergonhados, primeiro e depois desprezados. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os santos, e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Quando eles ressuscitarem e tomarem o seu corpo, faltando-lhe pedaço como um zumbi, então estará diante do trono de Deus. Não terá desculpa, porque Deus não terá o culpado como inocente, e nem o inocente o culpará. Então eles estarão diante do juízo. Diante do juízo, não terá advogado mais, nesse tempo não terá mais advogado. Diante do juízo não terá mais júri, e nenhuma defesa não terá mais para defender. Hoje Jesus é o meu, teu advogado. Mas no dia do juízo não haverá mais advogado. Somente ele será o juiz. E ele é justo. Ele julgará com retidão. O seu juízo é verdadeiro. E então, todos estarão diante do trono, aquele exército de pessoas carcomida, os seus corpos faltando de pedaço, faltando olho, faltando pedaço do seu corpo, estarão diante do juízo. E então, o juízo começará. E abrirá-se o livro de calamaço, de calauê, de comandiori, esteca, monde, plesta, aquelas terras. Abrirá-se o livro. Jesus ainda abriu o primeiro selo, o segundo selo, o quarto selo, o quinto selo, o sétimo selo, e então o céu ficou em silêncio. Mas o livro não foi lido. A palavra de Deus diz, pelo próprio Apocalipse, que no juízo Deus abrirá o livro. Abrirá os livros e abrirá o livro da vida. O primeiro livro vai abrir-se o da vida. Procurará o teu nome, se está lá. E a palavra de Deus diz, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Sabe o que é ser lançado no lago de fogo que arde como enxofre? Você não sabe o que significa enxofre?
O fogo você sabe, mas o enxofre talvez não. O enxofre é fedido. O enxofre é aquela larva de fogo amarela que sai de dentro do vulcão, escorrendo. É quase um fogo líquido, mas meio endurecido. É aquela lava amarela que sai de dentro do vulcão. Aquilo é o enxofre. É fogo. E fede. E o lago de fogo é composto pelo fogo e pelo enxofre. O enxofre é o fogo. Não é na sua decomposição mais sólida. Aquela lava que escorre do vulcão. Aquilo é o enxofre. E fede. E então, os que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, todos que não estiver escrito no seu livro, serão lançados no lago de fogo que arde como enxofre. Essa é a segunda morte. Esses estarão sendo mortos pela segunda vez. Mas se eles jogassem lá dentro, eles forem mortos. Se eles fossem jogados dentro do lago de fogo e acabasse o sofrimento, eles morressem. Mas o Espírito é eterno. Tudo que saiu do eterno é eterno. O nosso Espírito saiu de dentro de Deus, por isso que nunca ele pode ser destruído, porque ele é eterno. A morte significa a separação de Deus. A mesma morte que Adão teve, ficou separado de Deus, Deus não teve mais contato com ele, significou morte. Então a segunda morte também será a separação de Deus, do homem com Deus para sempre. Se caísse ali dentro e ele morresse e acabasse seu esquecimento, suas lembranças, não será assim. A morte será a separação de Deus. Dentro do lago de fogo, que não apaga e não terá sossego, de eternidade em eternidade, os gritos e os rangeiros de dentes e os lamentos subirão a sua fumaça para a eternidade. Todos que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro e que lá Jesus disse: não alegrai-vos por curar os paralíticos, não alegrai-vos por expulsar os demônios, mas eu vos digo que tem uma coisa que vocês precisam se alegrar, é por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Se existe uma alegria, é essa. Mesmo que você não tenha nada, mas você tem alegria. O meu nome está lá no livro. Sei que quando ele ler esse livro, meu nome será chamado. Bem-vindo, bendito de meu Pai. Vem, possui o reino que está preparado desde a fundação. E aqueles que ressuscitaram estarão todo corroídos, mas o seu nome não está lá escrito no livro da vida. Então se abrirá um telão diante dele, porque o advogado não terá advogado. As suas palavras o julgará no dia do juízo. Abrirá-se um telão da eternidade e todas as suas obras estarão diante dele. Você, se está no pecado, seus corpos estarão corroídos. Diante dos santos anjos, diante dos santos de Deus que estarão com o seu corpo glorificado. Mas os que ressuscitaram no pecado estarão seus corpos como um zumbi comido. E então se abrirá o telão da eternidade. E toda abominação que o homem fez, virá à tona no céu. Porque toda obra que o homem faz não é para ficar oculta, mas é para ser revelado. Tudo que ele praticou virá à tona e vai ser revelado. No mais escuro que seja, no mais lugar mais longe e escuro e entre quatro paredes, será revelado. Todas as obras do homem não é para ser feita para ficar no oculto, mas todas virá a ser revelada. Tudo que o homem faz no oculto será pregado em cima do telhado. As obras estão diante de Deus. No dia do juízo será colocada no telão e você olhará as suas obras
O que você fez no escondido, Ricalabás. O que você fez no oculto, Ricumanagafada, Gleibias, tu que balapas, tu que terevacaçu. De que locomochori, que loboia, arrecalaiedo, alicaracochora, cobalegafasta. As obras virão a ser reveladas. As obras estarão diante de você. Tudo que você fez, todo aquele dia que você rejeitou a palavra de Deus, aquele dia que lhe foi feito o convite, o dia chamado presente que você poderia ter decidido a sua vida e não decidiu. Você zombou e escarneceu dos santos de Deus e virou as costas para a palavra e para os caminhos da eternidade. Estará diante do telão todas as suas obras, toda a sua negação, toda a sua zombaria, todo o seu escárnio e desprezo pelas coisas de Deus. Vai estar diante do telão na sua frente e você mesmo vai se considerar culpado. E dirá: atai todos diante dos anjos, diante dos santos, e lançai no lago de fogo, que arde com enxofre, lançado junto com o falso profeta, lançado junto com a besta, lançado junto com Satanás, com o anticristo, com os mentirosos, todo que ama, todo que comete a mentira, todos que se prostituem, todos que mentem e roubam, todo que pratica a injustiça.